TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Ora, boa noite a todos. Aqui estamos mais uma vez e nem a propósito a oração da Beatriz tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema chama-se Regresso à Casa do Pai. Mas eu primeiro vou ter que encontrar os meus óculos. É que isto só vê mal ao pé, é muito aborrecido, porque vejo bem ao longe, mas depois ao pé esta coisa não funciona bem. Mas pronto, agora já estou melhor. Então, nós, nos dias de hoje, cada vez nos vemos mais cercados por angústias, depressões, desajustes, desequilíbrios. Cada vez mais as pessoas se apoiam nos médicos e nos psicólogos para perceber o que há de errado com eles. E cada vez mais a medicina influi, graças à misericórdia divina, que é as bênçãos que vai derramando sobre toda a humanidade. Infelizmente, a maioria dos médicos ainda trata o paciente como um ser que nasceu no berço e termina no túmulo. Mas nós somos espíritos imortais, todos nós, subcarregados e imersos em problemas que se devem, às vezes, a comprometimentos morais oriundos de um passado próximo, da existência atual, ou de um passado distante, fruto de vidas anteriores. Richard Simonetti, em Um Homem de Bem, diz-nos que a orientação psicológica ajuda, mas o medicamento ameniza, a religião conforta, mas só o esforço de renovação lhe dará condições para superar os seus males e resolver os seus problemas, habilitando-o a uma existência tranquila e feliz. Para isso é importante que possamos contar com um roteiro que estabeleça todos os parâmetros ideais que nós necessitamos de seguir. E a base desse roteiro está no Evangelho. Mas perguntamos, por que passado tanto tempo, podemos dizer séculos, desde que tivemos conhecimento da mensagem de Jesus, ainda continuamos a sofrer? Eu trago-vos para isso, para nos relembrarmos a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo, eu vou relembrar, conta a história de um homem que tinha 2 filhos. Certa vez o mais jovem solicitou ao pai que queria receber a parte da sua herança para se ir embora. E assim fez o pai. Para atender o pedido dele, repartiu a sua propriedade entre eles. E pouco depois de receber a sua parte, o filho mais novo reuniu os seus bens e partiu para uma região distante. Nesse local, ele gastou todos os recursos que tinha recebido do pai, de forma leviana e irresponsável. Rapidamente ficou sem meios para se sustentar. Uma vez em grande necessidade, ele procurou um emprego, mas o único que arranjou foi a humilde tarefa de cuidar de porcos. No entanto, ele ainda se encontrava numa situação em que ainda sofria com a fome. Naquele momento, ninguém foi caridoso com ele. E ele ficou até a invejar o alimento que os porcos comiam. Arrependeu-se do ato de ter saído de casa do seu pai e pediu a sua misericórdia a fim de refazer a sua vida. Ao aproximar-se da casa do seu pai, qual foi a surpresa quando viu o pai extremamente feliz a correr em direção a ele e a dizer que ia preparar um banquete, porque o filho tinha voltado. Todavia, o filho mais velho, quando se deparou com a festa preparada para o irmão mais novo, sentiu inveja. Mas o pai fez-lhe compreender que a comemoração era pela vitória do seu irmão ter retornado e não pelos erros que ele tinha cometido. Aqui, esta parábola, aliás, as parábolas de Jesus têm sempre muitas
maneiras de ser vistas, uma do lado material, outra do lado espiritual, mas o que nos interessa agora é a maneira de ver esta parábola pelo lado espiritual. O sair de casa do pai, neste caso, é desrespeitar o caminho evolutivo correto, construído através do nosso esforço e do nosso trabalho, árduo, mas que compete só a cada um de nós fazer. A herança desperdiçada vem-nos falar de colocar os bens materiais acima dos bens espirituais. E porquê que o pai não foi atrás dele? Para conseguir o progresso, muitas vezes é preciso cometer equívocos. Nós todos aqui sabemos que às vezes é durante as provas mais duras e aquelas de maior sofrimento em que nós evoluímos mais e conseguimos começar a ver a vida de outra forma. Muitas vezes, quando a evolução moral não é adquirida com amor, sabemos que ela é adquirida através da dor. Não é à toa que se pergunta, quando às vezes chegamos à casa espírita, quais de nós chegaram aqui pelo amor ou pela dor? Infelizmente a resposta sempre é a maior parte é pela dor. Chega então um momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais e arde-lhe o desejo de ser bom, de se melhorar. E vemos o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, procura o amor celestial reconhecendo-lhe a grandeza. E é assim, neste momento está representado na expressão cair em si. É um instante de grande valor, pois indica que a criatura humana toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu imediatamente levantar-se. E levantou-se e partiu ao rumo do lar paterno. Percebemos que Deus nos aceita como somos e que quando o arrependimento é sincero e o nosso pedido de perdão, Ele nos espera a todos de braços abertos. E como um pai amoroso que deseja que o seu filho volte ao bom caminho e volte à sua evolução, Ele permite-lhe, através de novas reencarnações, ir fazendo um bocadinho cada vez melhor, até atingir a sua meta. E qual é a nossa meta? A nossa meta é, todos sabemos que fomos criados por Deus simples e ignorantes. E como filhos de Deus e profundamente amados por eles, nunca nos podemos esquecer disto. Nós somos profundamente amados por Deus, porque mesmo nos momentos em que pensamos que Ele não está lá, Ele está a carregar-nos ao colo. E por isso temos em nós o seu ADN. Como filhos de Deus temos o ADN e o ADN divino o que é que nos diz? Diz-nos que todos estamos destinados à felicidade e à perfeição. E as lições que Jesus nos disse sintetizam o comportamento ideal que devemos seguir com o fim de cada vez mais nos aproximarmos de Jesus, que como sabemos é o nosso modelo e guia, e para um dia podermos dizer como Ele disse quando esteve entre nós: não sou eu que vive, é o Pai que vive em mim. Na pergunta 918, Kardec pergunta à espiritualidade: por que indícios se pode reconhecer num homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? E a espiritualidade respondeu: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Tal como o comentário de Kardec nos diz, como se pode constatar, o cumprimento da lei de amor na sua maior pureza não é fácil. Mas quando um único espírito se ilumina, arrasta consigo uma multidão desejosa de seguir-lhes os passos. E é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, que Kardec começa com a citação evangélica de Mateus. E diz-nos assim: amai os vossos inimigos,
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? E se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E Kardec enfatiza que para nos aproximarmos da perfeição moral, quando nos aproximamos nessa altura da perfeição moral, quando nos dispomos a amar o próximo e a trabalhar pelo seu bem através do exercício da caridade. O próximo é o nosso caminho para Deus. Todo o bem que lhe fizermos nos aproximará do Senhor. Se grande for o nosso empenho nesse sentido, estaremos a transformar-nos num homem de bem, um homem consciente das suas responsabilidades, que procura fazer sempre o melhor. E Kardec diz-nos que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza. Kardec considera esta lei a mais importante de todas as leis naturais, porque ela resume todas as outras. E vamos analisar estes 3 princípios destacados por Kardec através de Richard Simonetti. Quem me conhece sabe que eu adoro este autor, porque ele diz muito, às vezes diz a brincar aquilo que nós ainda não temos coragem de ler a sério. E o primeiro deles é a justiça. Para reconhecer o espírito elevado, a justiça, desculpem. Ser justo, em princípio, seria não fazer nada que leve prejuízos ao semelhante. Os nossos direitos terminam onde começam os direitos do próximo. O exame de consciência diário implicaria em verificar se observamos essa orientação. E diz-nos que a norma mais elementar nos foi oferecida por Moisés através dos 10 mandamentos que recebeu no Monte Sinai. Ele chama-lhe a revelação do não. E está sintetizada em 5 mandamentos básicos que devemos analisar, não só no sentido literal, mas estudá-los mais profundamente. E então são eles: não matar, não mentir, não cobiçar, não cometer adultério, não roubar. Então vamos lá esmiuçar isto um bocadinho, que eu dei-me muito jeito de esmiuçar para mim também. Diz-se que quando um palestrante faz uma palestra, a primeira pessoa que precisa de ouvir é ele. Portanto, aqui está, porque os meus ouvidos são os que estão mais perto da minha boca. Então assim, Richard Simonetti diz-nos que felizmente poucos guardam o mau hábito de transferir para o além aqueles que os contrariam ou prejudicam. No entanto, raros podem afirmar que em nenhum momento perturbaram ninguém. Certo empregado comentou que a vivência com o seu chefe o deixava completamente doente. Ele era um industrial rico, poderoso, tirano, e então era impulsivo e muito áspero com os seus subordinados, e não hesitava de despedir aqueles que o contrariavam. Será que pode ser considerado um homem de bem um patrão que inspira medo e que faz adoecer os seus subordinados? Muitas vezes o não matar é literal, mas há muitas formas de o aplicarmos. Infelizmente, não pelo bem. Não mentir. Afirmam os psicólogos que as pessoas mentem o tempo todo para atenderem aos seus interesses, para se furtarem à responsabilidade ou para se livrarem de compromissos. Temos, por exemplo, dizer que não temos dinheiro quando alguém nos pede uma esmola, não é? Que não queremos dar, mas não sabemos como é que havemos de dizer. Não atender um telefonema e pedir ao filho para dizer que o pai não está. E o filho diz: o meu pai mandou dizer que ele não está, não é? Porque mais depressa se apanha um mentiroso que um coxo. Não cobiçar, porque o amor do dinheiro é a raiz de
todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Cobiça é o desejo ardente de se possuir algo, propriedades, dinheiro, poder. Mas Gandhi, um espírito elevado que esteve entre nós para nos guiar através da paz, ele perguntava: queres ser rico? Não te preocupes em aumentar os teus bens, preocupa-te sim em diminuir a tua cobiça. Não cometer adultério. Muitas vezes o adultério está relacionado com a infidelidade conjugal, mas não só. Se o considerarmos no sentido mais amplo, que é uma traição, verificamos que frequentemente o cometemos quando negligenciamos os nossos compromissos. O marido que negligencia a esposa atarefada, a mãe de família que negligencia os filhos, o empregado que negligencia as orientações que a empresa lhe dá, o religioso que negligencia a religião, aquele que negligencia o amigo enfermo quando ele mais precisa, o motorista que negligencia os códigos de trânsito. Podemos ver, não é? Quando negligenciamos os códigos de trânsito, a confusão que dá. O pedestre que negligencia a ordem e a limpeza nas ruas. Há tanta coisa pequena que nós negligenciamos, muitas vezes sem nos apercebermos que não estamos a cometer o bem. Por isso vimos que a negligência não está só presente no comportamento, está presente ainda em todo o comportamento humano e não só no casamento. E por fim, não roubar. E quando falamos em não roubar, não falamos apenas nos ladrões, amigos do alheio, que entram na casa ou que se apropriam daquilo que não é deles. Mas não precisamos dizer mais nada, que sabemos que há muitas formas de roubar, infelizmente, aqueles que estão no poder e que se aproveitam daqueles que tanto dão. O segundo tópico da proposta de Kardec é o amor. Amar é querer o bem de alguém. Por isso não há demonstração maior de amor do que nos sacrificarmos no seu benefício, sem reclamações e sem pesares. Como, por exemplo, Chico Xavier costumava dizer que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. E diz-se que o amor mais perfeito que nós, no nosso estágio, conhecemos é o amor da mãe que se doa e que se realiza em cuidar de um filho sem jamais se sentir sacrificada. Richard Simonetti conta-nos que, uma vez no aeroporto, quando estava à espera para ir fazer uma das suas palestras, diz que viu uma mãe muito jovem com duas crianças, um menino, não sei se é um menino, se uma menina com os seus 3 anos e um bebê ainda de meses. Então, enquanto a mãe mudava a roupa à mais crescidinha, embalava o bebê para ele adormecer o carrinho com o pé. Ela ia viajar para norte porque ia apresentar as crianças aos avós e o marido, por motivos profissionais, não a pôde acompanhar. Mas ela dizia feliz: é uma alegria muito grande levar as crianças para que os meus sogros as conheçam. Porque quando amamos de verdade, nenhum sacrifício é penoso em favor daqueles a quem amamos. E por fim, o terceiro tema proposto por Kardec é a caridade. E qual seria a diferença entre o amor e a caridade? Diz-nos Richard Simonetti: exercitamos o amor quando trabalhamos pelo bem de quem amamos. Exercitamos a caridade quando trabalhamos pelo bem de quem não amamos. O amor pela humanidade é um exercício já grandioso. É uma região ainda do nosso continente interior que não está desbravada. Todos chegaremos lá. É o nosso destino. Todos estamos destinados a ser puros, a ser bons, a amar. Mas só há uma certeza.
há um caminho que encurta esta nossa viagem, que é a caridade, e ajuda-nos a avançar mais depressa. O que nos mantém longe da caridade é o egoísmo, e sabemos que nós, a raça humana, ainda somos muito egoístas, ainda mesmo que não nos apercebamos, o orgulho, a vaidade e o egoísmo ainda é aqueles vícios milenares que ainda nos fazem cair, porque há muita forma. Às vezes eu penso, mas eu não sou orgulhosa, mas o orgulho está disfarçado de muitas formas, não é? A vaidade também, o egoísmo também, às vezes em coisas tão simples que nem nos apercebemos que estamos a ser qualquer uma delas. Miramês diz-nos no livro Filosofia Espírita: não basta somente ser bom, é necessário que se faça a bondade com amor, que se una amor com fraternidade, a fraternidade com a honestidade e essa com o trabalho digno. Assim sucessivamente, a luz deve ser limpa de todas as trevas para que a caridade não sofra interrupção. Porque o Espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos da vida condizem com a lei de justiça e de amor. Quando conhece antecipadamente e compreende a vida espiritual, ele pode viver no céu mesmo pisando a terra. E verdadeiramente o homem de bem é aquele que vive a lei de amor e de caridade. Porque exercitando o amor, a justiça e a caridade, muito mais do que simplesmente um homem de bem, seremos um homem de Deus. E Miramês continua: para reconhecer o espírito elevado na escala espiritual, basta analisar a sua vida, porque a perfeição espiritual é o conjunto de todas as qualidades morais que a alma pode ter. Como eu sei que me falta muitíssimo para ser uma mulher de bem, ou para ser um ser de bem, porque todos nós já passamos nas diversas reencarnações por homem, por mulher, e havemos de voltar a reencarnar várias vezes, conforme for necessário para a nossa evolução nos diferentes sexos. Se me permitem, também penso que aqui entre nós não estaria a ouvir-me um espírito puro. Se algum espírito puro estiver, que me perdoe. Mas os espíritos puros não precisam de, como nós, de ouvir estas lições. Tomei a liberdade de recordarmos juntos aquilo que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 3, nos vem descrever como sendo o homem de bem. Assim, ele diz-nos que é aquele que já tem consciência de si mesmo. Ele procura interrogar a sua consciência sobre os seus próprios atos. Ele pergunta a si mesmo se não violou determinada lei. Pergunta se não violou a lei divina, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, porque nós muitas vezes pensamos que basta fazer o mal. Mas em vários estudos que tenho feito e em vários livros que temos lido aqui na casa, percebemos que não basta não fazer o mal. Nós temos a obrigação de fazer todo o bem que podemos fazer, que é muito mais difícil, não é? É dar ao outro aquilo que gostaríamos que, se estivéssemos naquela situação, nos fizessem a nós mesmos. E aí vemos que temos que ser muito mais exigentes connosco quando o estamos a fazer a alguém que precisa. Pergunta se não prejudicou ninguém, independentemente da sua condição social, e se fez aos outros tudo aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. O homem de bem já tem fé e confiança, porque tem a fé em Deus. Tem fé em Deus porque confia na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se a todas as coisas à sua vontade, mesmo aquelas
que achamos que não merecemos ou que não deviam vir para nós. Ele tem esperança, porque acredita na felicidade futura. O Espiritismo, como Consolador enviado por Jesus, proporciona-nos essa fé. Não coloca os bens espirituais acima dos bens materiais que sabemos que são apenas transitórios. Já Jesus nos dizia que os tesouros, para conservarmos tesouros no céu, que a traça não enferruja nem corrói. Porém, essa felicidade futura vai ser alcançada mediante o seu esforço moral. Não podemos deixar isto por mãos alheias, apesar que por muitas vezes nós temos vontade que sejam os outros a fazer as coisas por nós. E vamos fazê-lo como? Como aquilo que a doutrina espírita nos fala que temos que fazer, a nossa reforma íntima, que é feita diariamente durante a nossa própria encarnação. Ele tem resignação, porque sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita-as sem murmurar. Isso não significa, claro está, que vá deixar de trabalhar para superar alguma dificuldade ou modificar alguma situação que lhe está adversa. Mas tendo feito tudo aquilo que ficou ao seu alcance, sabe que o futuro pertence a Deus. E aceitando as dificuldades que porventura sabe que tem que enfrentar. Nós sabemos que sem a reencarnação seria difícil aceitar sem lamentos todas as aparentes injustiças da vida física. Mas sabemos também que se barafustamos ou se nos revoltamos, não conseguimos fazer. Não conseguimos ultrapassar a prova e às vezes temos que a repetir. Temos de ter fé. A maioria cultiva ainda uma fé superficial e irracional, mas o Espiritismo vem-nos mostrar a fé legítima. Uma fé raciocinada, uma fé que gera a compreensão que temos que cumprir as leis de Deus e incentiva-nos a praticá-las. O homem de bem possui caridade, amor ao próximo e justiça, porque possuindo o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, e retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. O exercício da caridade impulsiona o homem a pensar nos outros antes de pensar em si. E esta prática vai proporcionar o desenvolvimento de todas as outras qualidades que distinguem o homem de bem. O importante é fazer o bem sem esperar retribuição. Aliás, Jesus disse-nos que a tua mão esquerda não saiba o que dá a tua mão direita. Porque a caridade é ela que nos dá a certeza de que viver bem é viver para o bem. Podemos citar alguns exemplos, como o bom samaritano que teve a compaixão de um homem que tinha sido assaltado por ladrões e passou um doutor da lei e passou um levita e nenhum o socorreu. E ele, que era um homem mal afamado na época, foi o único que o socorreu, que lhe lavou as feridas, lhe deu guarida numa pensão e deu todo o dinheiro que tinha ao taberneiro para que ele tratasse dele até ele estar completamente bom. Foi ele, de facto, que fez a caridade que gostaríamos que nos fizessem. Fez todo o bem que conseguia fazer. Temos também um exemplo que todos conhecemos, a Madre Teresa de Calcutá, que ajudou milhares de pessoas na Índia através de várias obras de caridade, especialmente junto dos leprosos, que era... Alguém um dia lhe perguntou como é que ela era capaz de lavar um leproso. E ela disse que era por amor. E é o amor, de facto, que move
a multidão de dificuldades que temos dentro de nós, porque nos ajuda a sair de nós e a transcender-nos e a ir tentando fazer sempre um bocadinho melhor. O homem de bem também é benevolente, porque encontra a satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nas lágrimas que seca e nas consolações que dá aos aflitos. A benevolência deve exprimir-se na boa vontade e na disposição de praticar o bem. E podemos colocá-la em prática através do trabalho em favor do nosso próximo. Não sei se repararam, mas o segredo é sempre o sair de nós e ir junto daqueles que precisam. Ele também é generoso e desprendido. O seu primeiro movimento é o de pensar nos outros antes de pensar em si e de procurar o interesse dos outros antes de si próprio. O egoísta, pelo contrário, calcula primeiro os proveitos e as perdas de cada ação generosa que pratica. E vive para o bem, quem se esforça por praticar a mais desinteressada caridade. Os espíritos afirmam-nos que o desinteresse é a maior demonstração da nossa elevação moral. Ele é a sublime virtude. Mas o homem de bem é fraterno. É bom, é humano e benevolente para com todos, sem preferência de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Esse é o que, independentemente da sua religiosidade ou não do próximo, ouve o convite de Jesus. E que convite Jesus nos fez? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis tanto quanto eu vos amo. E nós sabemos que Jesus nos amou tanto. Ele veio de um mundo celestial. Diz-se que foi ele que o maior sofrimento foi a sua morte na cruz, mas não foi. O maior sofrimento de um espírito puro, ele demorou 4.000 anos a chegar à Terra, a descer a sua vibração. Em cada descida de vibração ele tinha dores horríveis, porque não imaginem um espírito puro que vive num planeta já feliz, num planeta já elevadíssimo e que tem que voltar para um planeta de provas e regeneração, que é o nosso, onde ainda há pouco tempo, onde ainda estamos na nossa infância espiritual e teve que encarnar num corpo de carne. O sofrimento dele foi verdadeiramente esse. E o homem de bem é respeitador. Ele respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança a reprovação àqueles que não pensam como ele, pois tem plena consciência da importância de respeitar a opinião do próximo. Ele sabe que cada pessoa se encontra no seu nível de evolução diferente. Todos nós podemos estar na mesma família, mas todos estamos em patamares diferentes. Porque, como ainda, não é porque, eu gosto muito de relembrar isto, porque às vezes pensamos que estamos mais adiantados porque fizemos a prova melhor, estudamos mais, mas é porque somos mais velhos, não é? A espiritualidade amiga compreende-nos tão bem, tem tanta paciência para nós. Porquê? Porque já passou por todos os erros que nós passamos. E nós vemos que quando algum filho nosso, alguma criança, alguma pessoa faz uma coisa que nós já passamos e que nós já sentimos na pele, é tão mais fácil de desculpar, porque já sabemos aquilo que sentimos. E é isso que a espiritualidade amiga sente por nós. Guia-nos, guarda-nos, às vezes fica triste quando a prova não é bem sucedida, não é? E fica contente com as nossas pequenas vitórias e com qualquer passinho que damos na nossa evolução. O homem de bem também é piedoso
e tolerante. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com o seu orgulho ou com o seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Devemos lembrar-nos que, com a medida com que somos medidos, com que medimos, é a medida com que vamos ser medidos também. Devemos ter mais tolerância e compreensão com aqueles que nos ofendem, que nos contrariam, porque o agressor muitas vezes é um irmão enfermo que necessita da nossa compaixão e do nosso carinho. Se é fácil? Não é, porque muitas vezes nós, quando vemos certas situações ou quando alguém nos agride ou nos ofende ou nos diz alguma palavra má, a nossa primeira tendência é barafustar e dar de volta, não é? Mas, de facto, é através da paz que nós vamos conseguindo. Nós não podemos mudar ninguém, mas é o nosso exemplo que vai fazer a diferença naqueles que vivem connosco. É o nosso exemplo, porque as palavras, como se costuma dizer, levam-os o vento, não é? Mas o nosso exemplo, se formos coesos, se formos firmes naquilo que acreditamos, os outros que vivem connosco, muitas vezes, eu falo, por exemplo, dos meus filhos, não é? Tenho 3, já todos crescidos, mas sempre tentei transmitir-lhes o exemplo, porque eu sei que com as palavras muitas vezes não iam lá, não é? Aliás, há uma idade em que as crianças, quanto mais nós falamos, mais elas se revoltam, tal como o filho pródigo, não é? Quando o filho pródigo saiu de casa, o pai podia ter ido atrás dele e tentado demover, mas isso só ia gerar o quê? Mais irritabilidade e mais fazer. Às vezes é preciso deixar que o filho perceba os erros por si e que caia por si, para que depois possa finalmente aprender e levantar-se. Podemos citar também uma das passagens da vida de Cristo que retrata abertamente sobre o perdão das ofensas, que foi a passagem da mulher adúltera, quando os homens, para o tentar, chegaram ao pé dele e disseram que ela tinha cometido adultério e que tinha que ser apedrejada até à morte. E Jesus disse-lhe que atirasse a primeira pedra quem não tivesse pecado. E qual de nós, num planeta de provas e expiações, não tem pecados, não é? E então ninguém ficou, todos partiram e Jesus não a criticou, só disse: vai em paz e não peques mais. Aqui recordamos a máxima de Kardec que nos diz que fora da caridade não há salvação. O homem de bem sabe perdoar. É indulgente para as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência e recorda-se destas palavras do Cristo: que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Jesus mostra-nos a importância de sabermos perdoar e esquecer as ofensas, por mais difíceis que sejam. E da mesma forma que perdoarmos os nossos irmãos pelos seus erros, também será a forma com que nós iremos ser perdoados. Não devemos sentir satisfação em procurar os defeitos alheios, mas sim em ocultá-los, porque a caridade também é feita dessa maneira. Jesus ensinou-nos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque todos nós colhemos aquilo que semeamos. Se a nossa sementeira for doce, for benévola, for suave para os nossos irmãos, a nossa colheita, quando chegar à nossa altura, será também da mesma forma. Kardec, na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, faz uma das mais importantes reflexões de toda a doutrina espírita. Ele pergunta aos espíritos:
Qual o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Desculpem. O homem de bem tenta conhecer-se, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Todos os seus esforços devem tender a permitir que diga a si mesmo, no dia seguinte, que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Aqui temos a aplicação do conhece-te a ti mesmo. É aqui que o Espiritismo nos auxilia muito, pois dá-nos o conhecimento e, através dele, a necessidade de fazer a nossa reforma íntima, como dissemos há bocado, de irmos lapidando as nossas dificuldades. Porque Kardec também nos disse que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ele também é discreto, não procura valorizar-se, nem aos seus talentos, à custa de outrem. Aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Porque é fácil apontar o dedo para os outros. Mas nós sabemos também que quando temos um dedo apontado para os outros 4 estão apontados para nós. E que temos que lembrar sempre que cada um está no seu grau de evolução respectivo e que é o melhor que consegue fazer ainda naquele momento. Mas tal como nós, tal como todos nós, está no caminho da perfeição. Cada um ao seu ritmo, ao seu tempo, porque a evolução não dá saltos, não é? As escadinhas da evolução, nós não conseguimos galgar a escada toda de uma vez, temos que percorrer degrauzinho a degrauzinho. E quando conseguimos ir subindo degrauzinho a degrauzinho, sem estagnar em algum sítio, é muito bom sinal. E o homem de bem também é humilde. Não deve envaidecer-se nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Tudo o que temos é-nos emprestado, nada é nosso. Tudo nos foi emprestado por Deus para fazermos o melhor que sabemos e podemos com aqueles talentos. Nada nos pertence, não é? Quando vamos para a pátria espiritual, levamos uma mala, mas essa mala não pode conter livros, dinheiro, relógios, tudo aquilo que nos faz falta na vida material. A mala que levamos é no nosso coração e vai tudo o bem que nós fizemos, tudo o bem que construímos, tudo o que aprendemos, tudo aquilo que conseguimos lapidar em nós. E o homem de bem também é prudente. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depositário que deverá prestar contas e que, dentre as destinações que lhes pode dar, a mais prejudicial para si mesmo é de fazê-los servir à satisfação das suas paixões. O bom ao mau uso daquilo que fizermos, do que Deus nos empresta, vai ser um fator determinante para vencer as provas ou, às vezes, para acumular ainda débitos futuros, que vamos ter que, mais tarde ou mais cedo, liquidar, seja nesta reencarnação, seja nas próximas. E ele é responsável. Se a ordem social colocar homens sobre a sua dependência, ele trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Ele usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Ele evita tudo o que possa tornar mais penosa a sua posição de subalternos. O limite dos nossos direitos, dizem-nos os espíritos superiores, termina exatamente onde ameaçamos o direito do nosso próximo. Porque também temos que cumprir o nosso dever. Porque, como subordinado, compreende os deveres da sua posição e tem o cuidado em cumpri-los conscienciosamente. Porque nós não temos só direitos, não é? Todos nós temos também deveres. Não é por os outros terem mais que nós que vamos achar que nos devem tudo.
Temos sempre de cumprir com as nossas obrigações em todos os campos da nossa vida, seja familiar, social, profissional, religioso. Como subordinado, temos que compreender os deveres da nossa posição e ter o cuidado de os cumprir conscienciosamente. E é importante que saibamos, quando estamos em posição de subordinados, isso diz-nos Chico Xavier, que lhe foi transmitido por Emmanuel, que saibamos trabalhar com alegria, fazendo o nosso trabalho um meio de aperfeiçoamento e aprimoramento das nossas qualidades. E o homem de bem também se esforça. Estava a ver se conseguia dizer tudo, porque eu normalmente começo a ficar muito entusiasmada e vou pondo, não é? Depois às vezes não consigo chegar ao fim. Ele tem necessidade do esforço pessoal. Cada um de nós é capaz de desenvolver em si mesmo os caracteres de um homem de bem. Basta que tenhamos persistência e nos esforcemos para atingir o nosso objetivo, que é a perfeição moral. Porque o que nos costuma afastar ainda desse objetivo é a pouca vontade de superar os nossos vícios com que muitas vezes ainda nos comprazemos. Isso porque quase sempre, apesar de Kardec nos dizer que podemos vencer os nossos vícios e as nossas más tendências através da vontade, nós às vezes a nossa vontade ainda está um bocadinho enferrujadita. E então acabamos por ir deixando arrastar e levar para outras reencarnações aquilo que às vezes com um bocadinho de esforço poderíamos ter feito nesta. A persistência consiste em procurarmos realizar em nós mesmos a tão falada reforma íntima, não nos deixando enfraquecer pelos obstáculos do caminho. Porque todas as vezes que nos propomos a fazer mudanças, eu não sei se com vocês acontece, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja em casa, quer seja em nós próprios, aparecem dificuldades de todo o lado. Parece como a primeira vez que queremos vir à casa espírita. Tentamos às vezes uma série de vezes antes que consigamos vir cá, porque está sempre ali um travãozinho a pôr-nos o pé à frente para não virmos. Para que tal não ocorra, devemos esforçar-nos por atingir o objetivo traçado e utilizar a disciplina, que foi o que Emmanuel aconselhou a Chico Xavier. Ele disse-lhe que só precisava de 3 coisas dele: disciplina, disciplina e disciplina. Portanto, podemos ver como a disciplina é importante. E Kardec pergunta aos espíritos, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos: qual o meio mais prático, mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E respondem-lhe: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, como era um professor e gostava de esmiuçar bem, ele insiste na linha A. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se em si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E quem nos dá a resposta é Santo Agostinho, que nos fala da sua própria experiência quando esteve na Terra. E o que é que ele nos diz? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltar algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a conhecer-me e a ver o que em mim precisava de reforma. E dá-nos o caminho para essa reforma íntima que nos é tão necessária para a nossa evolução espiritual. Mas esse caminho não o trouxe hoje, vão ter que o ler no Evangelho segundo o Espiritismo, onde está lá muito bem explicadinho. Sintetizando todas as qualidades do homem de bem, encontramos no Evangelho a figura do bom samaritano, verdadeiro paradigma a ser seguido por todos os que almejam alcançar a perfeição moral. O homem de bem, portanto, é todo aquele que vivencia o sentimento de caridade em todos os atos da sua existência. Por estas palavras finais, percebemos que ser um homem de bem é um longo caminho a percorrer. Mas não nos devemos angustiar nem desesperar,
por ainda não o podermos fazer. Ainda não podemos ser como Jesus, possuir todas essas qualidades. E às vezes, quando começamos a ler as obras espíritas e a tomar consciência daquilo que devemos ser, às vezes desesperamos-nos e ficamos infelizes quando começamos a olhar para dentro e vemos que o nosso interior ainda não é tão clarinho e luminoso como gostaríamos que fosse. Porém, é necessário que nos esforcemos incessantemente em possuí-las, porque Jesus recomendou-nos a busca incessante da perfeição. E sabemos que existe uma maneira eficaz para nos ajudar no caminho, já falámos muito dela esta noite. O amor que possamos doar ao nosso próximo através da caridade. E eu pensei que não tinha tempo, mas afinal ainda vou ter tempo. Tenho ali a minha Beatriz a dizer-me que sim, que é ali o meu ponteiro. Nem passei para aqui, porque como não sabia se tinha tempo. Mas uma amiga muito querida mostrou-me esta oração, que é até de um livro da casa, é um livro de momentos de oração que foi lançado pela casa há uns anos e que tem imensas orações lindas. E então Emmanuel aqui, através de Chico Xavier, no livro À Luz da Oração, faz-nos o seguinte apelo. Amigo, em meu manto constelado de amor guardo todas as criaturas. Tenho estado contigo desde a hora primeira. Embalei-te o berço frágil. Acalentei-te nos beijos da tua mãe. Segui-te os passos na escola e orientei-te as mãos no trabalho. Venho ao teu encontro por inspiração de Jesus, a quem obedeço em nome do Pai Excelsior. Com ele estive em todos os instantes do apostolado. Fui eu quem lavou as chagas dos leprosos, tocados pelas divinas mãos em sublime retorno à luz. Reuni os pobres e os fracos, os desesperados e os oprimidos, para que se lhes ouvissem na terra o sermão da montanha. Conversei com Zaqueu, iludido pela vaidade da posse, e abracei Madalena, que os homens desprezavam. Fui ainda eu quem escutou a solicitação nos tormentos da cruz, pedindo socorro e compreensão para Judas, o apóstolo desditoso. Procuro-te agora, suplicando asilo e cooperação. Alivia comigo as chagas dos que padecem e dar-te-ei o esquecimento das tuas próprias dores. Cede-me a tua palavra para que o fel se extinga no mundo e entrega-me os teus braços para que o bem se espalhe vitorioso. Ouve-me e perceberás as revelações de Deus. Acompanha-me e conhecerás a felicidade. Não te detenhas. Ainda hoje necessito de ti para que os gemidos emudeçam e as lágrimas estanquem. Não importa o que tenhas sido, importa que te rendas a Cristo para que a terra te abençoe a passagem. Vem e socorre-me. Levanta-te e ajuda-me. Amando e servindo, chegaremos juntas à glória celestial. Quem nos faz este apelo é a caridade. Muito obrigada pela vossa paciência. Uma noite em paz. Então, boa noite a todos. Bom, como nós já sabemos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Então, eu não peguei nada que a Isabel falou. Mas, lendo o último slide, eu vi que ela falou sobre o homem de bem, o bom samaritano e a caridade. Esse é o nosso objetivo, né? Temos que estar bem atentos a isso, principalmente nesses momentos de transição. A caminhada é difícil, mas não é impossível. Todos nós temos que nos focarmos em Jesus, nos seus ensinamentos e nos esforçarmos com a nossa boa vontade, não é? Com a nossa perseverança e seguirmos neste caminho. E vamos então, todos juntos, irmanados num só coração, num só pensamento, nos entregarmos a Jesus nesse momento
em que estamos na sua casa. Essa casa que foi amorosamente construída nos 2 planos da vida, para que pudéssemos aqui chegar. Espíritos necessitados, que somos todos nós, do amparo de nosso Senhor Jesus, do Consolador prometido, dos seus ensinamentos. E vamos agradecer a Ele e toda a equipe de amigos espirituais que estiveram na Câmara do Passe, que nos receberam com todo o amor e carinho, cuidando de nós como crianças espirituais que somos, nos ajudando nas nossas necessidades mais íntimas que só o Mestre conhece. E assim, Senhor Jesus, que deste foco de luz, que é esta casa bendita que nos acolheu, o Senhor possa permitir que a espiritualidade amiga aqui presente possa recolher de cada um de nós o melhor que temos no nosso coração e levar a todos aqueles do mundo lá fora que estão tão distantes do teu caminho, que pensam e vivem somente as desgraças e as dores, sem conhecimento. Compadece deles, nosso Senhor. E Jesus, rogamos ainda, porque somos eternos pedintes, para que nos ajudeis na conquista deste homem de bem e de podermos erguer as nossas mãos, os nossos espíritos, aqueles que o Senhor coloca em nosso caminho, começando dentro do nosso próprio lar, no nosso grupo familiar e estendendo aqueles que o Senhor sabe que necessita e que temos condições de dar algo de nós em favor do nosso próximo. E com a vossa permissão, Jesus, vamos dar por encerrado os trabalhos da noite de hoje. E que assim seja, graças a Deus. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.